Bom, eu irei falar sobre a segregação do século XXI. O que é a segregação do século XXI? Quando nós falamos em segregação, nós pensamos nisso, na segregação que ocorreu nos Estados Unidos na década de 50, 60 e 70. Foi seu apogeu, né? Todo mundo estudou já na escola sobre isso. Mas essa segregação foi algo que ocorreu lá e nós temos repúdio sobre isso. Nós olhamos essas imagens e ficamos pensando, meu Deus, como isso aconteceu? E pensamos, isso já passou, ficou no passado. Mas, infelizmente, isso ainda ocorre de forma imperceptível. Aqui é um mapa da nossa Porto Alegre, antiga Porto Alegre. Olha como é que era o mapa antigamente. Esses bairros que nós conhecemos como Bonfim, Montserrat, Higienópolis, Rio Branco, eles não eram os bairros como a gente conhece agora. Eles eram bairros de pessoas pobres, pessoas negras. Era conhecido como Colônia Africana, o bairro Bonfim. E o Parque Redenção só tem esse nome porque as famílias que moravam lá colocaram este nome. E depois o poder público botou Parque Farroupilha, mas infelizmente nunca pegou, eles não tiveram sorte nisso. E ficou sempre, nós chamamos de Redenção. Quando que começou tudo isso? Essa questão de segregar, colocar as famílias pobres na margem da cidade. Em 1945, com a nova legislação de urbanização da cidade, e depois, na década de 60, com o programa Remover para Promover, o que fizeram? Pegaram as famílias pobres da cidade, nessa parte central, e colocaram em bairros como Vila Jardim, Passo da Areia, Sarandi, Floresta. E ali, bem onde era localizado, aqui onde é o bairro Bonfim, as pessoas que moravam ali, que antigamente era chamado Ilhota, foram para Restinga. Por isso que o bairro Restinga se concentra muitas pessoas pobres e negras, porque todos foram colocados para lá. Uma questão também bem interessante é que eles não querem que tenha muita locomoção entre os dois povos, porque se cria duas cidades, uma cidade central e uma cidade marginalizada. Então, só tinha 2 ônibus que faziam o translado diário entre a Restinga e o centro da cidade, para não ter muito acesso mesmo. As pessoas ficassem centralizado e as pessoas marginalizadas. Bom, isso se chama gentrificação. É um termo do inglês, né, gentrification. Não tem, se eu não me engano, não tem no dicionário em português ainda. Mas o que é a gentrificação? É quando nós removemos pessoas, geralmente de baixa renda, de um lugar e colocamos em outro, para promover aqueles bairros. Por exemplo, fazer comércio, empresas e etc. Isso já aconteceu em Nova York, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, São Francisco, na Califórnia, e algumas cidades em Portugal também. Bom, vamos no ponto. O que eu queria falar sobre a segregação? O que acontece? Quando nós separamos os povos por cor ou por renda, isso gera uma segregação. E o que acontece? Quando marginalizamos os habitantes de uma cidade, criamos ambientes inóspitos, porque, evidentemente, o poder público esquece, deixa no ostracismo aquelas pessoas que ele colocou lá na margem. E isso volta contra a população, porque começa a esquecer, não dá educação de qualidade, saneamento básico, a violência volta para a cidade central. Então, é medidas paliativas isso, tentar botar o problema para o lado. Nós devemos resolver. O que isso acontece também? Provoca-se uma limitação de relacionamentos. As pessoas não se conhecem, porque quem mora no central e mora na volta não tem uma interatividade, até porque não frequenta os mesmos ambientes. Então, gera polarização, pessoas preconceituosas, sem empatia, intolerantes. Vida paralela. Vida paralela, eu falo o quê? Quando tu começa a viver uma vida paralela, devido a essa marginalização e essa insegurança, nós cada vez mais, principalmente no Brasil, precisamos se isolar. Precisamos viver em ambientes mais seguros. Então, nós geralmente frequentamos shoppings, andamos apenas de carros, compramos casa em condomínios e vivemos em clubes. O que ocorre? Quando acontece isso, tu começa a conviver apenas com as pessoas do mesmo ambiente e começa a se tornar uma pessoa polarizada, pode-se dizer preconceituosa, porque não tem a empatia pelo outro. Não conhece o outro, acha estranho, se torna pessoas... Isso é um erro, digamos assim, porque países desenvolvidos como Canadá e Europa, eles priorizam a convivência em harmonia com a população e não se enclausurar em ambientes fechados, tentando criar uma outra realidade. Eles tentam, como diria a Cássia Eller, né, bobeira é não viver a realidade. Temos que enfrentar os problemas. O que podemos fazer? Umas soluções básicas. Evidentemente que esse problema é extremamente complexo. Precisamos de políticas públicas para combater esse problema. Mas como nós, jovens, podemos fazer? O que nós poderíamos fazer? Escola. A comunidade escolar e as escolas deveriam incentivar o debate.
teve um debate essa semana aqui no Colégio Israelita, e foi ótimo, eu acho, porque temos que debater, isso mesmo, é uma forma de... é uma das ferramentas que nós vamos combater em intolerância, e todo tipo de intolerância, religiosa e política, etc. Outra coisa, escolas privadas, estaduais e municipais criarem uma rede de comunicação. Assim, todos os alunos consigam se comunicar e trazer mais empatia, trocar ideias, aprenderem com o outro. Isso aqui é bem interessante. É que eu já havia falado também. As pessoas, os jovens, fazem parte das mesmas tribos. O padrão de consumo aspirado entre os jovens é o mesmo. Os jovens querem celular bom, roupa, tudo. Então, quer dizer, não importa se tu é rico, se tu é pobre, ou se tu é de uma religião ou de outra. Todo mundo aspira às mesmas coisas. Então, o que nos separa, geralmente, são as classes, porque nós não convivemos nos mesmos ambientes. Então, a gente não tem a oportunidade de conhecer o outro. Mas tudo é igual. Então, isso é algo que tem que ser quebrado. Nós temos que aprender a se comunicar e conviver com o outro. E desconstruir a unanimidade de pensamento. Só iremos desconstruir a unanimidade de pensamento com debates, com convivendo com o outro, com os diferentes. E, para encerrar, eu encerro com o Nelson Rodrigues dizendo: toda unanimidade é burra. Quem pensa com unanimidade não precisa pensar. Obrigado.